Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Mori, eu sou pesquisador da linha de luz IP no Sirius e nessa aula eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho das possibilidades de como a gente pode usar raios X para aprender sobre a estrutura eletrônica dos materiais. Quando a gente olha para qualquer ser vivo, para o nosso dedo, por exemplo, e começamos a dar um zoom, a gente vai ver sempre tecidos, depois a gente vai ver células, depois a gente vai ver componentes intracelulares e continuando cada vez mais a gente vai chegar no nível atômico, né, nos átomos. Se a gente pegar um cristal, um sal de cozinha, por exemplo, a gente começar a dar zoom, a gente vai ver uma estrutura atômica do material e com mais um ainda a gente vai ver os átomos, se a gente conseguisse enxergar os átomos assim. Água, por exemplo, mesma coisa. Se a gente começar a dar zoom em água ou qualquer outro composto molecular, a gente vai ainda chegar nos átomos, porque toda matéria é feita de átomos, né? E, digo mais, indo além, todos os átomos são formados por elétrons, entre outras partículas fundamentais, elétrons formam os átomos. E, para nossa alegria, raios X interagem com elétrons, então a gente pode usar raios X para aprender sobre elétrons. É isso que eu quero mostrar para vocês. Mas o que são raios X? Vocês já viram, né, que raios X são ondas eletromagnéticas. Então, uma onda eletromagnética é uma onda que se propaga e ela é composta por uma vibração do campo elétrico numa direção e uma vibração do campo magnético numa outra direção perpendicular. Né? Então, quando a gente pensa na onda eletromagnética, associado a ela, a gente tem um K, que tem embutido ali um número de onda, um comprimento de onda, e um ômega, que tem ali embutido uma frequência. Né? Então, ondas têm frequência e comprimento, e comprimento de onda. Então, quando a gente fala em ondas eletromagnéticas, na radiação eletromagnética, a gente tem todo um espectro com diferentes comprimentos de onda, diferentes frequências possíveis para essas vibrações do campo elétrico e do campo magnético que se propagam de forma conjunta. Então, explorando diferentes comprimentos de onda, a gente tem ondas de rádio, que têm dimensões de metros e interagem com obstáculos macroscópicos do mundo que a gente vive, do mundo macroscópico que a gente vive, a gente tem infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X, e aí quando a gente chega nos raios X, a gente vê que as distâncias, os comprimentos de onda, nos permitem interagir com átomos, com distâncias atômicas. Né? E quando a gente se aproveita de que átomos diferentes e moléculas diferentes absorvem e emitem essa radiação em certos comprimentos de onda, em certas frequências características, a gente pode aproveitar isso para estudar a estrutura atômica e eletrônica dos materiais. E, e isso a gente faz através de diferentes técnicas de espectroscopias que eu vou mostrar para vocês nessa aula. Algumas delas, obviamente. Então, mas quando a, a radiação interage com a matéria, muitas vezes é interessante a gente pensar na radiação eletromagnética não como onda, mas como partícula. Né? Então eu vou falar bastante nessa aula no fóton. Quando eu falar fóton, é a radiação eletromagnética, só que eu estou me referindo aos raios X não como onda, mas como uma partícula que a gente chama de fóton. Né? E tem lá no começo lá da mecânica quântica, né, desde lá do começo da mecânica quântica, a gente conhece essas duas equações que relacionam a frequência e o comprimento de onda da onda eletromagnética com a energia e com o momento. Então, isso vem da dualidade onda-partícula. Né? Mas qual é a ideia? A ideia é que a gente joga fótons, a gente joga radiação numa amostra, num material,
E a gente tem vários produtos, a gente tem elétrons que são emitidos, a gente tem fótons que são espalhados elasticamente ou inelasticamente, a gente tem fótons transmitidos, fótons emitidos e ainda mais coisas que eu não estou mostrando aqui. E a ideia é que a gente, analisando os produtos da interação da radiação com a matéria, a gente pode obter diferentes informações sobre os materiais através dos mecanismos que envolvem os processos da interação da radiação com a matéria. Mas tudo começa com o átomo, né? Então eu quero lembrar um pouquinho a vocês sobre a estrutura dos átomos, a estrutura eletrônica dos átomos, né? Acho que a maioria de vocês deve lembrar lá do ensino médio, quando a gente aprende os modelos atômicos, né? O primeiro modelo lá, que a gente chamava de modelo de Rutherford, porque foi o Rutherford que propôs, aquele modelo do pudim de passas. Foi quando descobrimos que o átomo ele tem núcleos que retroespalham o que a gente joga lá, mas tem bastante buracos também. Então é um pudim de passas, né? Mas a gente não sabia muito bem como que funciona, como que era. Aí depois, com o começo do desenvolvimento da mecânica quântica, teve o modelo de Rutherford-Bohr, né? O Bohr acrescentou lá que, bom, que o átomo tem núcleos e tem elétrons que orbitam, né? Aquele modelo planetário de órbitas em torno do núcleo, e essas órbitas têm níveis quantizados, né? Mas hoje a gente sabe que não é tão simples assim, porque com todo o desenvolvimento da mecânica quântica, no começo do século passado, né, a gente teve contribuição de vários pesquisadores diferentes, a gente sabe que na verdade o elétron não está em uma órbita bonitinha. Na verdade o elétron é descrito por uma função de onda que nos dá uma probabilidade de encontrar o elétron em alguma região do espaço em torno do núcleo. E essa região onde a gente pode encontrar o elétron é que a gente conhece por orbital. Então a gente sabe que elétrons estão em orbitais. E esses orbitais onde os elétrons ocupam, eles são definidos por números quânticos, que a gente também aprende lá no ensino médio, né? E eu vou lembrar um pouquinho para vocês. Então a gente tem 4 números quânticos para descrever um elétron: o número quântico principal, o secundário, magnético e o número quântico de spin. O número quântico principal, ele é aquele que a gente conhece por n, né? E às vezes a gente chama ele de n igual a 1, 2, 3 para os diferentes níveis energéticos, ou KLM, como é mais normal, pelo que eu lembro, aprender lá na escola. Esse número quântico principal, ele tem a ver com a distância onde o elétron se encontra em relação ao núcleo. Então, quanto maior o número orbital, mais afastado do núcleo o orbital, a densidade eletrônica do orbital está. Maior a energia potencial também. O número quântico secundário, o L, que a gente lá no ensino médio a gente conhece pelas letrinhas S, P, D e F, ele nos dá a forma do orbital no espaço, onde estão os nós nessa densidade eletrônica, como que é o formato da região do espaço onde o elétron pode estar. E esse número quântico se relaciona com o principal, né? Porque dependendo de qual é o número quântico principal, a gente pode ter só um tipo de número quântico secundário, a gente pode ter só. Se for 1, a gente pode ter só o S, se o N for 2, a gente pode ter S, P, e assim vai. E a gente ainda tem o número quântico magnético, né, o ML, que pega esse formato dos orbitais definido pelo número quântico secundário e dá direção do espaço aonde eles estão onde a densidade eletrônica é maior. E ele também está relacionado com o número quântico secundário, então cada número quântico secundário pode ter uma certa quantia de orientações possíveis, né? Se for S tem uma só, se for P tem 3 possíveis
direções e assim por diante. E por último, o número quântico de spin, né, o ms, que é a setinha para cima, a setinha para baixo, que está relacionado ao momento de spin do elétron. E juntando esses 4 números quânticos, né, a combinação desses 4 números quânticos, a gente descreve completamente o estado de um elétron. E essa descrição é única, a gente não tem 2 elétrons com os mesmos números quânticos. Tudo isso se resume em diagramas tipo esse daqui, ó, que a gente com certeza já preencheu alguma vez na vida, nem que seja para passar no vestibular, né, onde a gente dispõe os orbitais, representa os orbitais em ordem crescente de energia e preenchemos eles com os átomos. Percebam que, com os elétrons, desculpa. Percebam que os 4 números quânticos estão representados nesse diagrama aqui. E para nos ajudar a lembrar como que é a ordem energética da energia potencial, a gente conhece aquele diagrama famoso, né, que é o diagrama de Linus Pauling. Então assim a gente tem a estrutura eletrônica de um átomo, né? E eu quero chamar a atenção agora para vocês que agora olhando não em função da energia potencial, mas em função da distância do núcleo, que é dada pelo número quântico principal, a gente vê que diferentes níveis energéticos precisam de menos energia para a gente arrancar um elétron do átomo. Então, se a gente tiver fótons, radiação eletromagnética com diferentes energias e com energias suficientemente altas, a gente consegue provocar transições eletrônicas de diferentes elétrons do átomo. Né? E por isso, né, que já dando um spoiler, assim, aqui nos Sirius a gente tem várias linhas de luz para fazer espectroscopias em diferentes regiões de energia, para a gente acessar diferentes elétrons dos átomos. Quando a gente conecta, quando a gente aproxima, quando a gente junta átomos que originalmente estavam isolados, os níveis energéticos que estão mais lá afastados do núcleo, que são os elétrons, os orbitais, cujos elétrons são os que acabam se ligando aos átomos vizinhos, eles mudam um pouquinho. Por quê? Porque eu falei para vocês que os elétrons não podem ter os 4 números quânticos iguais, então eles precisam ter uma diferença em energia ali. Então quando a gente junta níveis de mais átomos ali junto, a gente começa a ter um efeito que é representado por aqui. Então, quanto mais átomos próximos, mais a gente aglomera, né, níveis eletrônicos, até que a gente, quando tem infinitos não, mas vários moles de átomos próximos, esses níveis energéticos dos átomos vizinhos estão tão próximos que essa região da valência é drasticamente alterada e a gente tem a formação de bandas de energia. Então a gente não tem mais níveis isolados, a gente tem bandas. Né? Quando a gente fala em bandas de energia, o primeiro exemplo que vem é sempre da condutividade dos materiais. Né? Porque materiais metálicos que conduzem, que são bons condutores de corrente elétrica, eles têm a banda de valência, esses níveis que estão mais lá longe do núcleo, e a banda de condução muito próximos. Então, eles têm estados ocupados na banda de condução, por isso eles conduzem eletricidade. Já materiais semicondutores, eles não têm estados ocupados na banda de condução, não tem elétrons lá. Mas a distância entre as duas bandas é tão pequena que qualquer energiazinha que a gente der, qualquer temperatura que a gente use para esquentar
esse material a gente consegue dar energia para os elétrons pularem para a banda de condução e eles viram condutores. Já materiais isolantes, eles têm uma distância maior entre essas duas bandas e por isso eles não conseguem ter elétrons na banda de condução e não conduzem. Então, eu quero mostrar para vocês, né, que com isso que a estrutura eletrônica, não só dos átomos isolados, mas dos compostos que esses átomos formam, ela determina propriedades macroscópicas que a gente observa nos materiais. E, na verdade, os elétrons determinam praticamente tudo. Então, não só se o material vai ser condutor, isolante, semicondutor, mas a cor do material é determinada pela estrutura eletrônica do composto, a propriedade mecânica do material também, se ele é mais reativo ou menos quimicamente, enfim. Praticamente tudo é determinado pela estrutura eletrônica dos materiais. A estrutura eletrônica é como se fosse a identidade do material. Mas é importante dizer também que a estrutura eletrônica depende, por exemplo, da composição do material, da estrutura cristalina, que é muito importante. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque vocês vão ver, eu acho, em outras aulas. E também depende das variáveis termodinâmicas, né? Temperatura, pressão, campo magnético, campo elétrico, tensão mecânica. Qualquer variável termodinâmica altera a estrutura eletrônica e altera as propriedades dos materiais. Agora, como que a gente olha para a estrutura eletrônica? Então, usando raios X, que é o que eu quero mostrar para vocês. Começamos com a interação da radiação com a matéria, né, que eu falei lá no início. Então, a gente joga fótons, raios X, radiação eletromagnética, numa amostra, e a gente olha para o produto dessa interação. Né? Então a gente usa detectores, né, que junto com o tipo de amostra determinam como que é feito um experimento. E aí determina as diferentes técnicas que a gente tem aqui no Sirius para determinar, para estudar a estrutura eletrônica dos materiais com raios X. E como que funcionam os processos? Bom, o que acontece durante a interação da radiação com a matéria? A gente joga raio-x, jogamos um fóton, por exemplo, e se esse fóton tem energia alta o suficiente, ele pode ser absorvido pelo material e ejetar um elétron que originalmente estava em um estado ligado, em um estado ocupado, lá no nível 1s, por exemplo. Então a gente jogou um fóton com energia alta o suficiente, o elétron que estava no nível 1s foi ejetado. Em um segundo momento, o átomo precisa voltar para o estado original, e para começar, aquele elétron que foi ejetado, aquele nível que ficou com o buraco, ele precisa receber um outro elétron para ser preenchido. E aí, quando ocorre essa transição, por conservação de energia, podem ocorrer dois processos. Ou o átomo vai liberar um fóton que tem uma energia bem exatamente igual à diferença entre esses dois níveis, ou o átomo vai liberar um elétron que tenha energia parecida com aquele que decaiu para preencher o buraco. Então esses são os processos de decaimento. E para começar, vamos imaginar que a gente tem um detector que consegue captar esses elétrons ejetados e medir a energia deles. E vamos imaginar que a minha amostra tem um monte de... é um composto que tem vários metais e dentre eles tem ouro. A amostra tem ouro, que tem uma certa distribuição eletrônica, uma certa estrutura eletrônica. E quando a gente medir o espectro de energia dos elétrons emitidos num experimento desses, a gente vai ver vários picos. Vários picos onde tem mais elétrons com essas energias aqui, um background, e elétrons com outras energias em umas posições bem definidas.
E essas posições são características dos átomos que estão no meu composto. Então, se eu tenho ouro, vamos virar um pouquinho esse espectro aqui, a gente vê que cada pico daquele está associado com um nível energético do ouro. Então, essa técnica que a gente chama de XPS, espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X, ela mede os estados ocupados, os estados eletrônicos ocupados dos materiais, e ela nos permite não só identificar átomos que compõem o material, mas também quantificá-los. Então é muito interessante essa técnica para quantificar quanto tem de cada átomo, medir a estequiometria de compostos, por exemplo. E também olhando com um pouco mais atenção para como são os picos e a posição deles, a gente consegue aprender bastante sobre o estado químico dos átomos, sobre o ambiente em que eles estão. Agora, voltando para os processos da interação radiação-matéria, digamos que a gente tem um fóton que não tem energia tão alta assim quanto a gente tinha antes e não consegue mais ejetar um elétron que estava no nível 1s. Mas a energia do fóton é parecida ou é próxima à energia, à distância energética entre o nível 1s e esses níveis que estão desocupados aqui, né, que poderiam ser nível 3D, por exemplo. Isso pode acontecer, né, e quando a gente olha para essas transições, a gente tem a espectroscopia de absorção de raios X. Como que funciona a espectroscopia de absorção de raios X? A gente agora começa a jogar fótons com diferentes energias no material. Então a gente tem lá fótons com energia... olhem só, essa amostra aqui tem cobalto, níquel, cobre e zinco. A gente começou a jogar fótons com a energia baixinha, então o átomo não estava absorvendo muito, o composto não estava absorvendo muito. Quando chegou numa certa energia, puff, o material absorveu bastante. Porque a gente chegou naquela região que corresponde a certas transições possíveis de elétrons 1s do cobalto para os níveis desocupados do cobalto, aqui em torno de 7.600, 7.700 elétron-volts. Depois, quando chegou na energia correspondente a transições dos átomos de níquel, a gente viu outro salto, né? A gente chama essas regiões de borda de absorção. Nesse caso, são bordas de absorção K, porque as transições são relacionadas com os elétrons do nível 1, do nível K, do número quântico principal 1. Mas percebam que não só a posição desses picos são características, né, e são também são uma forma de termos a identidade dos elementos que compõem o material, mas mais do que no XPS, essas bordas não são picos bem definidos, elas têm uma estrutura fina, né, umas oscilações. Né, e analisando esses detalhes da borda de absorção, a gente consegue olhar para os ambientes em que os elétrons de diferentes átomos que constituem o material estão. Né? E como exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui o caso dos óxidos de ferro. Vejam que o ferro, ele adora oxidar, né? Todo mundo sabe o que é a ferrugem. Mas é interessante que o ferro ele oxida de diferentes formas, então a gente tem muitos óxidos possíveis de ferro. Né? E aqui eu mostro para vocês, nesse exemplo, o espectro da borda de absorção K, que corresponde a esses elétrons 1s do ferro que estão indo para os níveis desocupados, de 7 diferentes óxidos de ferro. E vejam que para cada um deles, a borda de absorção é completamente diferente, porque os estados desocupados, aqueles níveis desocupados, dependendo do estado de oxidação, eles mudam
drasticamente. Então a gente consegue diferenciar um óxido, qual o estado de oxidação do ferro, qual a vizinhança química do ferro, qual a coordenação, a simetria onde o átomo de ferro está sujeito, analisando os detalhes da borda de absorção do ferro, que corresponde a essa estrutura eletrônica dos níveis que estão desocupados originalmente, né, que a gente joga um elétron para lá. Aqui como outro exemplo, ainda na borda K, né, ainda olhando para os elétrons 1s, no carbono. Né? Então, quando a gente olha para essas transições na borda do carbono, vejo que a diferença nos espectros é ainda mais gritante, ainda mais diferente do que no caso da borda K do ferro, quando a gente tem carbonos em diferentes ambientes químicos. Então isso é muito estudar essas bordas de absorção é muito interessante para a gente aprender sobre os ambientes químicos, sobre como estão aqueles átomos absorvedores nos compostos. Outro exemplo, agora numa borda L, que corresponde a uma transição eletrônica. A gente jogou no material um fóton que conseguiu fazer transitar um elétron que estava no nível 2p para um nível 3d. E vejam que agora a gente precisa de menos energia para isso, porque esses elétrons têm energia de ligação menor do que aqueles que a gente estava vendo antes. Agora, os níveis 3D, eles estão parcialmente ocupados, normalmente, quando a gente tem compostos de metais de transição. Né? Então, esses níveis parcialmente ocupados, esses orbitais parcialmente ocupados, eles estão muito diretamente relacionados com muitas propriedades dos materiais, como propriedades magnéticas, por exemplo. Né? Então, por isso que eu escolhi nesse exemplo aqui mostrar ferro, cobalto e níquel, né? Para vocês verem, primeiramente, que dependendo do estado de oxidação, a borda de absorção L também muda drasticamente sua forma. Né? Mas eu queria falar para vocês que nesses três materiais aqui, que são magnéticos a temperatura ambiente, por exemplo, esses níveis desocupados 3D, para onde vão os elétrons que a gente citou, eles estão diretamente ligados, por exemplo, às propriedades magnéticas. Então, entender como é a estrutura eletrônica desses materiais, desses elétrons especificamente, né, desses elétrons, desses estados eletrônicos, é muito importante para a gente aprender sobre os mecanismos microscópicos que estão por trás do magnetismo dos materiais. Isso nos permite desenvolver novos materiais. Estudando esse tipo de coisa que a gente consegue desenvolver tecnologias como os discos rígidos, por exemplo, para tecnologia de informação, e não só criar novas tecnologias, né, mas melhorá-las, né, miniaturizar, por exemplo, um disco rígido. Bom, eu escolhi esse exemplo aqui também porque tem a ver com a minha pesquisa particular, né, e como essas bordas de absorção aqui são um bom exemplo para mostrar para vocês aqui nesse momento, mas não só materiais magnéticos, vários outros tipos de materiais que são usados em dispositivos eletrônicos e tudo mais, só foram possíveis serem desenvolvidos com o passar dos anos porque a gente conseguiu entender a estrutura eletrônica dos compostos e aí conseguimos manipulá-la a ponto de desenvolver materiais com novas funcionalidades ou funcionalidades mais otimizadas. Tem uma coisa legal ainda para fechar essa parte da absorção de raios-x, que é a polarização da luz. Agora pensando na radiação eletromagnética como uma onda, a gente pode polarizar. Né? A gente pode polarizar o campo elétrico do raio-x e fazer ele apontar na vertical ou na horizontal, por exemplo. E aí a gente pode estudar a orientação dos orbitais.
E um exemplo muito legal é o grafeno, que eu acho que muita gente com certeza já ouviu falar, é um material super na moda nos últimos anos aí, porque é um material baseado, é composto só por carbono e ele tem aplicações em todas as áreas praticamente, né? Desde biomédicas até áreas de eletrônica, de energia, de sensores. O grafeno é bom para tudo. E aí, qual é a ideia? Quando a gente joga um raio-x polarizado na vertical, por exemplo, ele vai interagir de forma diferente com os orbitais do grafeno, porque os orbitais do grafeno têm, tem orientações diferentes na vertical ou na horizontal. Na horizontal aqui seria no plano dessas ligações hexagonais que os átomos de carbono formam com os vizinhos. Né? Essas ligações vêm da hibridização sp3 do carbono, não sei se vocês lembram disso, mas a mensagem aqui é que diferentes orbitais são responsáveis pelas ligações carbono-carbono no plano e tem outros orbitais desocupados que ficam fora do plano que mudam então a absorção do material quando a gente joga a luz polarizada mais alinhada com eles ou menos alinhada, dependendo da inclinação entre a polarização da luz e esses orbitais. O espectro muda. Isso a gente chama de dicroísmo, nesse caso, dicroísmo linear de raios-x, e essa técnica é extremamente importante para estudar a estrutura eletrônica desse tipo de material também. A gente também pode fazer uma polarização, provocar uma polarização circular na luz, onde o campo elétrico fica girando conforme a luz se propaga. E quando o campo elétrico gira, assim, tem essa polarização circular, é como os fótons, é como se os fótons têm momento angular. E aí a gente consegue transferir momento angular quando o fóton colide lá com os elétrons. E isso é muito importante para estudar o momento angular dos elétrons. Então a gente consegue com luz polarizada circularmente e o dicroísmo circular, a diferença na absorção de raios-x com luz polarizadas de forma diferente, estudar o momento de spin e as propriedades magnéticas dos materiais também. Agora, para finalizar, eu gostaria de falar para vocês que os elétrons eles também interagem uns com os outros. Assim como quando a gente vai lá no estádio de futebol, a gente vê a ola, que é um comportamento coletivo, os elétrons também têm esse tipo de comportamento. Então, quando a gente está na ola, cada pessoa está parada lá, né? Oscilando em torno da mesma posição, mas está no seu assento lá parado, como se fosse um elétron paradão lá no seu átomo. E então, quando a gente olha para uma pessoa no estádio, ela está parada. Mas quando a gente olha para o comportamento coletivo das pessoas oscilando de forma sincronizada, a gente vê aquela onda. E aquela onda se propaga. Né? Se aquela ola se propaga, a gente pode associar a ela um momento, uma velocidade de propagação, né? E uma energia. Né? Então, a gente pode pensar em descrever essa ola como uma partícula, com propriedades de partícula, porque o momento é uma propriedade de partícula. Então a gente diz que essas excitações coletivas, elas são quase partículas. Né? E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente tem partículas, essa relação que a gente chama de relação de dispersão, que é a relação entre a energia e o momento da partícula, que, por exemplo, numa partícula clássica, que a gente aprende lá no ensino médio, né, o momento é igual a massa vezes a velocidade, a energia cinética é proporcional à massa vezes velocidade ao quadrado. Então, a relação entre energia e momento é uma parábola. Né? Já num fóton, a partícula associada à radiação eletromagnética se propagando em um meio, essa relação entre energia e momento é linear. Né? E elétrons em metais, por exemplo,
essa energia, essa relação da dispersão pode mudar bastante, né, o que tem a ver com as propriedades de transporte eletrônico, de condução, por exemplo, dos elétrons nos materiais. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a relação de dispersão ela está relacionada com a natureza do transporte das partículas no meio onde elas estão. E isso é muito interessante. E como que a gente mede essas propriedades de transporte das excitações coletivas? Tem uma técnica chamada espalhamento inelástico de raios-x, que é quando a gente olha para aqueles fótons que foram emitidos no processo de decaimento, lá que eu já tinha mostrado para vocês antes, em energias próximas àquelas energias onde ocorre aquela absorção pelos níveis desocupados que eu estava falando para vocês agora nos últimos slides, né? E tem uma forma, então, da gente medir não só a transferência de energia entre o fóton que incide e o fóton que é emitido, mas a transferência de momento também. Vocês lembram que quando a gente tem transferência de energia e transferência de momento, a gente tem um espalhamento inelástico. E é daí que vem o nome dessa técnica. Então a gente consegue medir a energia transferida entre o fóton incidente e o material e a dispersão, né? Como que essas transferências de energia, essas energias características dispersam com o momento. E aí a gente pode aprender sobre quase partículas que vêm de comportamentos coletivos do material. Por exemplo, magnons. Magnons são excitações coletivas de spin. São os spins dos elétrons oscilam de forma sincronizada e a gente trata essas ondas como quase partículas e elas são medi-las é extremamente importante para estudar as propriedades magnéticas dos materiais, para desenvolver materiais supercondutores, por exemplo, entender a teoria da supercondutividade, que é uma questão aberta em física, depende muito de entender como que os magnons se propagam nos materiais. E de uma forma de um ponto de vista mais aplicado, a gente pode usar essas ondas de spin para transportar informação sem transportar elétrons. A gente transporta só a onda e não os elétrons. Os elétrons ficam paradinhos lá como a gente no estádio. Né? E aí, se os elétrons estão paradinhos, eles não dissipam calor. A gente não precisa ter corrente elétrica. Não precisa. A gente conseguiria transportar informação sem esquentar os materiais. Então, essa é uma tecnologia aí muito promissora para o futuro que está sendo bastante usada. E uma outra quase partícula é o fônon. Fônon, ele é uma vibração coletiva dos átomos que estão lá na estrutura cristalina do material. A gente também consegue medir as propriedades de transporte de fônons usando essa técnica de espalhamento inelástico. E os fônons também estão por trás da física fundamental dos materiais cristalinos e são muito importantes para aprender sobre as propriedades térmicas dos materiais e para desenvolver novos materiais termoelétricos, por exemplo. Então, para resumir a aula, eu espero ter conseguido mostrar para vocês que quando a gente provoca a interação da radiação com a matéria, de raios X ou de fótons com os elétrons do material, a gente gera uma série de produtos, né, que vêm dos processos da interação da radiação com a matéria. Escolhendo detectores, técnicas diferentes, a gente consegue olhar para os diferentes produtos da interação radiação-matéria. E isso nos permite aprender sobre a estrutura eletrônica dos materiais e até mesmo sobre as excitações coletivas dos elétrons e dos que se propagam nos materiais. Né? E entendendo a estrutura eletrônica, a gente consegue compreender a origem microscópica de quase todas as propriedades macroscópicas que a gente observa dos materiais e com essa abordagem é muito mais fácil desenvolver novos materiais com propriedades e funções interessantes para aplicações em praticamente todas as áreas de ciência dos materiais. Então,
eu encerro a minha aula. Eu agradeço bastante pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês gostem também das próximas aulas que estão por vir aí. Ainda tem bastante coisa interessante. E aqui eu deixo meu contato, caso vocês queiram escrever aí para perguntar qualquer coisa. Obrigado e abraço para todo mundo.